Eu sou a Paula do Responde Aí. Bora bater um papo hoje sobre retrato de fase e classificação do ponto crítico? A gente já viu, né, como se calcula um ponto crítico, e o que a gente vai fazer nessa aula é ver o retrato de fase e classificar esse ponto crítico. Mas o que raios é um retrato de fase? Para que ele serve? Ele vai descrever a trajetória da solução do nosso sistema. Imagina que a gente tem um sistema desse tipo. E aí a gente vai lá, resolve autovetor, autovalor, não sei o quê, e você descobre quem é x, quem é y que satisfaz isso aqui. E aí o que ele vai te dar, o retrato de fase, vai ser justamente a trajetória dessas funções, dos pontos pertencentes a essas funções, tá? Então, quando a gente vai tratar aqui dos casos lineares, então os retratos de fases vão estar sempre ligados aos autovalores e aos autovetores, tá bom? Então, a gente sempre vai olhar para os sinais dos autovalores, beleza? Se eles são positivos, negativos, complexos, sei lá. Primeiro exemplo, os autovalores são reais e diferentes. Os sinais são iguais, né, dos dois, e os valores deles são diferentes de zero, ou seja, não são nulos. Então tá, se os autovalores que a gente encontrar forem positivos, e isso serve, é uma dica. Se você, não lembro como é que se desenha isso aqui é só um exemplo, tá, de gráfico de função. Não lembro como é que faz, como é que é a setinha. Sempre que for positivo, ele vai estar se afastando da origem. Então, vou botar aqui, se afastando da origem. Setinha pra lá, setinha pra lá, pra lá, pra baixo, pra cima, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. Beleza? Se sempre for positivo, está se afastando da origem. E sempre que ele for negativo, ele está se aproximando da origem. Então, ele vem pra cá, ele vai chegando, sabe? Vai vindo pra cá, pra cá, pra cá. Beleza. E aí, os pontos críticos, nesse caso aqui, onde as setinhas se afastam, e é intuitivo, olha só. É chamado de nó, o ponto crítico é chamado de nó instável, porque é o chamado de nó repulsor. Ele está, né, repulsando, jogando para fora as setinhas. E nesse caso aqui é chamado de nó atrator, ou nó estável, tá? Beleza. Próximo caso, quando eu tenho autovalores reais e um deles sendo zero. A grande diferença é que a gente vai ter uma direção só e as setinhas vão sair perpendicular na direção da... só um comentário. Aqui, eu esqueci de falar, que essas setinhas aqui são os autovetores, tá bom? Cabeça de vento. Isso aqui são os autovetores. Pode chamar de V1 e V2, você que sabe. Isso aqui são os autovetores. A grande diferença agora, quando um deles é zero, é que a gente vai ter uma direção só, ou seja, vão ser retas, e as setinhas vão ser perpendicular. Então, a gente chama o V1 de autovalor de zero, o autovetor do autovalor zero, e o V2 vai ser o outro, tá? Então, esse aqui é um exemplo. Então, V1 é esse aqui, vou botar em azul. V1 é esse aqui, e esse aqui é o V2. Percebe que as linhas, elas são perpendiculares ao autovetor do autovalor que é zero, tá? Então, aqui também é V1 e aqui é V2. E aí, mesmo caso, se o outro autovalor é positivo, essa coisa vai estar se afastando da origem. Vou botar aqui um alto... Faz direito, né, minha filha? Autovalor diferente, maior que zero. Ele vai se afastar. Então, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. E se ele for menor que zero, que é esse caso aqui, ele vai se aproximar. Aproxima, todo mundo. Tá? E aqui o nó é chamado de nó instável e é repulsor. E aqui o nó é estável e é atrator. Tá bom? Próximo caso, eu tenho autovalores reais diferentes, que têm sinais diferentes, ou seja, um é positivo, outro é negativo. E aí, é isso aqui, tá? Essa coisa tem indo pra lá, segue um fluxo, pra lá, pra lá, pra lá e pra lá. E é chamado aqui de ponto de célula, tá? Vai ter só esse formato, porque já tem os casos, né, positivo e negativo. Então, é só esse formato e é chamado de ponto de célula, ponto crítico. Próximo, classificação, autovalores reais que são iguais, ou seja, e eles têm dois autovetores. Bom, aqui é tranquilo, a gente vai ter reta saindo da origem e duas delas vão ter as direções dos autovetores.
Quando a gente tiver autovalores positivos, o retrato de fase vai estar sempre... Isso aqui, eu já fiz só um desenho, tá? Mas se os autovalores são positivos, é sempre saindo, como eu já expliquei. É sempre saindo, gente. Sempre tá saindo, tá? Sempre saindo. E se ele for negativo, ele vai estar sempre entrando. Por isso que eu fiz só um, porque a gente já viu várias vezes. Vai estar sempre entrando. Então, isso aqui vai depender do valor dos autovalores, que são reais e iguais, tá? Se eles forem positivos, sai. Se for negativo, entra. E o ponto crítico é chamado de nó próprio ou de estrela. Tá parecendo uma estrelinha, né? Tantos tracinhos. Ok. Próximo, autovalores reais e iguais. E tem só um autovetor. Aí aqui, lembra quando a gente tem um autovetor, ou seja, ele tem multiplicidade, 2, sei lá, 3, tanto faz. Quando tem só um, a gente... Bom, para descobrir quem é o autovetor, a gente faz essa operação, né? Vezes V1 sendo igual a 0. E para descobrir o outro, o que a gente faz é A menos lambda 1 e V2 sendo igual a V1. E aí a gente descobre. E você tem que pensar que você tem que ter atenção que como que V1 e V2 é algo rotacionado de uma forma que um depende da orientação do outro, tá? Vai depender da orientação de cada um, na verdade, a orientação de tudo isso. Então, vai ser o seguinte. Quando a gente tiver... Vamos ver aqui esse desenho. Esse desenho... É o mesmo esquema. Eu tô aqui olhando para ver se... É o mesmo esquema. Se for positivo, ele vai sair, tá? É o mesmo esquema. Eu tava aqui olhando para ver se tinha escrito certo, mas tá certo. Se ele for positivo, ele sai. Se ele for negativo, ele entra. O que você tem que notar é que essas coisas, quando saem, eles sempre seguem a setinha do autovetor. Ou seja, ele segue aqui, vai direto. Segue aqui, vai direto. Segue aqui, vai direto. E esse aqui, ele vai pro outro lado. Ele sempre está seguindo a direção desses autovetores, tá? Esse aqui é para o caso do menor do que 0 e esse aqui para o maior do que 0. E aí o ponto crítico aqui é chamado de nó impróprio. Beleza. Agora, autovalores complexos, com a parte real diferente de 0. Quando a parte real é diferente de 0, o que a gente vai pensar é o seguinte. Isso aqui vai depender, tá? Isso aqui vai depender do valor, inclusive, do A, que é aquela parte... Como ela é diferente de 0, o A pode ser tanto positivo quanto negativo. Se o A for positivo, essa coisa cada vez maior vai se afastar da origem. Tá? Se o A for positivo, ela se afasta da origem. Mas se o A for negativo, ele vai se aproximar da origem. Porque pensa comigo, quando a gente tem... Bom... É isso, se o A for positivo se afasta, se o A for negativo ele se aproxima. Tudo isso vai estar ligado com uma exponencial, mas enfim, é isso. E aí o ponto crítico é chamado de espiral estável ou instável. Ele vai ser estável se ele estiver convergindo aqui, né, para a origem, vai ser instável se ele estiver se afastando. Tá legal? Agora, se a gente tiver os valores complexos com a parte real sendo igual a 0, a gente vai ter algo cíclico, tá? Então, vai ser nesse formato de elipses, pode ser uns elipses aí, e vai ser cíclico. Então, não tem, tipo, saindo, entrando. Ele tá girando aqui, que a gente só tem o beta, né? E o ponto crítico é chamado de centro. Bom, dos retratos de fase são isso. Por hoje é só. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.